Olá, amigos da Rádio Azul, a você que nos acompanha também pelas plataformas digitais. A Americana completa 150 anos no seu legado, na sua história de vida e tantos desafios. Ao nosso lado, para falar um pouco desta data tão importante, tão significativa, 150 anos da Americana, a gente conversa aqui na Rádio Azul com o ex-prefeito Omar Najjar, que possui uma história de dedicação ao município de Americana, um legado da família, que ele vai contar um pouquinho para a gente nesse especial aqui da Rádio Azul, em comemoração aos 150 anos da cidade. Omar, obrigado de ter você aqui com a gente, numa data tão importante para a Americana. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes da 82.5 a Rádio Azul FM. Muito feliz de estar com vocês aqui nessa data tão importante para o nosso município. E fico feliz em poder participar e participei da vida pública aqui de Americana. E é uma data memorável para a nossa cidade. E a Americana tem tudo para dar certo. Então, faço votos que tudo corra bem por nós, para toda a cidade, para todos os americanenses e não americanenses que vieram aqui e fizeram seu lar aqui em Americana. Todos são bem-vindos e vamos em frente, se Deus quiser. Omar, você vem de uma família com uma forte ligação política. Seu pai, Abdo Najjar, foi um prefeito, inclusive, muito lembrado pela capacidade administrativa. O que você traz de ensinamento dessa herança política? Bem, Marcelo, eu sempre participei da política, mas sempre atrás. Meu pai achava que a política não era uma coisa boa. Ele foi político na década de 60, foi prefeito até 72, fez uma bela administração para a Americana, lutou e trouxe indústrias aqui para diversificar o parque industrial. E a Americana, antigamente, o monopólio era tudo tecelagem. E ele achava que era importante a Americana diversificar o parque industrial para ter outras opções para os funcionários, para as pessoas crescerem na vida e ter salários melhores. Na época, eu me lembro, alguns colegas industriais criticavam essa posição dele, dizendo: mas você vai trazer empresas de fora que vão pagar melhor salário, vai ser difícil para a gente. Meu pai falou: gente, mas vai beneficiar todo mundo, quer dizer, uma indústria diversificada, americana, tem condições de crescer e provavelmente viria outras famílias, como veio muitas famílias se instalarem em Americana devido ao parque industrial que ele criou, que ele procurou com os incentivos trazer, por exemplo, Goodyear, Polienka, que infelizmente fechou, a Phelps Dodge, a antiga Elecab, a Santista e outras empresas que vieram aqui. Pena que nós perdemos a Caterpillar, na época, que era uma das lutas do meu pai para trazer a Caterpillar para a Americana também. Infelizmente ela foi para Piracicaba, então ele procurou sempre diversificar e criar em Americana um posicionamento de empresas de diversos setores para não ficar dependendo só da tecelagem. A Polienka, que você cita, fez parte da minha vida. Meu pai trabalhou mais de 25 anos na Polienka enquanto criança. Uma grande empresa. Uma grande empresa, realmente. Quer dizer, olha só o resultado disso. Meu pai, a vivência do meu pai dentro da Polienka, graças ao empreendimento, à visão que o seu Abdo tinha de trazer essas empresas para a cidade de Americana, né, Omar? Muito bem. Omar, mas fala um pouquinho para a gente, qual foi a maior inspiração ou conselho que você recebeu do seu pai, que ainda hoje, quando você pensa em Americana, sempre você lembra e marca a sua vida? Marcelo, eu nasci aqui em Americana, na rua 12 de novembro, ali em frente à Rádio Azul. E uma cidade que eu adoro, uma cidade onde eu nasci, minha família é toda aqui.
Meu pai era um imigrante sírio que veio e fez a naturalização brasileira, foi prefeito nesse período aí. E ele falava para mim: filho, não se meta em política, política é muita sujeira, não vale a pena, e procura seguir seu caminho, mas sem política. Chegou um período que eu estava, vamos dizer, muito descrente de tudo isso que estava acontecendo na nossa cidade, e eu falei: poxa vida, não é ficar quieto, acomodado, que eu vou resolver alguma coisa. Eu acho que o importante é você participar. E eu comecei a participar em 1900, meu pai faleceu em setembro de 90, e na época, logo depois, vieram diversas pessoas, amigas, uma pessoa inesquecível para mim, que foi o Didi Pansan, já falecido, que veio insistir para mim ser candidato. Eu falei: Didi, eu não tenho, meu pai faleceu, eu tenho que ainda ver a minha família, fazer um inventário, então eu não tenho jeito de me dedicar hoje à política e participar de gestão política por enquanto. Quem sabe mais tarde. Os anos foram passando, a Americana veio outros prefeitos, chegou num ponto que a Americana estava numa situação muito difícil, a gente percebeu, e aí aconteceu o caso da cassação do prefeito, teve as eleições, aí no primeiro turno aí eu venci a eleição com uma votação muito expressiva, 92 mil votos, e aí eu falei: bom, agora eu tenho que assumir tudo que eu prometi, e aí a carga era muito grande, né? Peguei uma cidade, por exemplo, devastada. A cidade não tinha dinheiro para pagar funcionário, estava lixo na rua, estava uma situação muito difícil. Graças a Deus a gente conseguiu, com a equipe, com todo mundo. Tem uma greve de funcionário que não tinha sido pago no mês de dezembro, não tinha sido pago o 13º, e quando eu assumi foi dia 14 de 2014, e eu falei assim: puxa vida, e agora? Como é que vai fazer? Cheguei, tinha uma greve muito longa dos funcionários públicos, na porta, na janela lá do gabinete do prefeito, e eu pedi para o presidente do sindicato se eu podia dar uma palavrinha com os funcionários. Eu desci, eles autorizaram, fiz uma reunião com eles, prometendo que até o final de janeiro eu ia pôr em dia os salários atrasados. E a promessa, graças a Deus, foi cumprida. E mesmo assim a prefeitura tinha dificuldade no pagamento, porque não tinha recursos, os recursos estavam todos comprometidos. No final das contas, nós colocamos aí, demorou pelo menos 7, 8 meses para colocar a casa em ordem. E era luta de todo lado, porque a Americana não tinha CND, não tinha jeito de pegar recursos do governo federal, governo estadual, devido à falta da CND. Tudo isso foi o trabalho que foi sendo feito com uma equipe boa, o pessoal que me ajudou bastante, posso reconhecer isso. E o final das contas foi esse que nós conseguimos aí recuperar as finanças da Americana. E quando eu passei para o meu sucessor, deixei saldo em caixa na prefeitura, deixei saldo em caixa no DAI, e a Ameriprev, que estava praticamente quebrada, tinha 20 milhões no caixa. Eu cheguei nos anos seguintes, cheguei a entregar para o sucessor meu com 100 milhões no caixa. Hoje deve ter mais de 200. Então foi uma coisa que eu agradeço a Deus, porque não foi fácil, foi um sacrifício muito grande, mas não me arrependo do que eu fiz, não. Consegui finalmente, em 2020, deixar o município com dinheiro no caixa e as contas praticamente em dia. Herdei uma dívida de 1 bilhão e 200 milhões, que era praticamente 3 vezes o orçamento do município. Cheguei a pagar
600 milhões e ficou 600 milhões para trás que não estavam vencidos. Então essa é a trajetória que eu passei, as dificuldades que nós tivemos. Quando você olha para a sua gestão, a maior conquista você avalia com o aspecto financeiro, tipo assim, uma cidade que estava prestes a eu entregar a chave para o governador, porque a gente sempre fala sobre isso. Você citou várias experiências aí, você sempre cita também a questão da gasolina, do combustível, que não tinha nas viaturas das guardas municipais. Mas o maior legado seu, a missão sua, quando você para refletir sobre a sua administração, você entende que esse foi o grande marco, o grande legado, recuperar a cidade, deixar em condições para que os outros que venham pós mim possam governar. É isso, Omar? Exato, porque você sabe que o que move uma cidade é a situação financeira, porque se o município tiver assim com uma situação difícil, é difícil você tocar. Eu cheguei na prefeitura, o pessoal da Gama tudo lá, cheguei numa sexta-feira, quando eu tomei posse na Câmara, e me dirigi ao Paço Municipal, e o pessoal da Gama tudo lá parado. Falei, o que vocês estão fazendo aqui, né? Falei, não, nós não temos gasolina. Como não tem gasolina? Não tem gasolina. Mas vai no posto abastecer. O posto não dá crédito nenhum no município. Todos os postos da Americana tinham crédito a receber da prefeitura. Falei, tá bom, tem aí alguns amigos, eu liguei para eles e dizer, olha, pode abastecer, põe aí 20 litros, 30 litros cada veículo aí da Gama, que é importante, a vigilância aí da cidade, e a prefeitura vai pagar. Bom, aí se eles não pagaram, eu falei, eu arco, eu pago do meu bolso e posteriormente seria reembolsado. Mas graças a Deus deu tudo certo, a prefeitura começou a formar caixa, deu para pagar as contas, deu para pagar a gasolina e seguimos em frente, quer dizer, com muitas dificuldades, com muita incerteza, porque a gente não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Imagina uma cidade sem CNB. Você não consegue recurso nem federal, nem estadual, de nada. Omar, voltando a falar um pouquinho sobre a questão dos 150 anos de Americana, eu até perguntei para você em relação ao conselho do seu pai. Esse conselho você não seguiu. Ele falou para você não se meter em política, você acabou virando prefeito. Tem o conselho que você deve ter seguido, sim, que você não esquece. O que era referência na vida do seu Ábilo, que para você sempre levou como legado? Ele sempre pensou assim nos mais humildes, sempre achou por bem ajudar os meus desfavorecidos e fez um trabalho decente para o Americana. O que ele pregava muito era seriedade e honestidade, que todo político deve ter, porque a gente vê uma série de políticos hoje que só pensa no interesse próprio e não pensa no interesse da comunidade. E a Americana, meu pai agradece muito a Americana. Me lembro uma época que falava para ele, Najar, e daí? Ele falou, eu sou americanense hoje, sou brasileiro naturalizado e para mim hoje Americana é a minha cidade, onde eu praticamente nasci, e agradeço a tudo que a cidade fez por mim, por eleger ele como prefeito, porque ele tinha assim uma fama de ser meio durão, mas fez uma grande administração e é reconhecida hoje por muitos americanenses daquela época. Essa responsabilidade financeira que você tem, herdou dele também? Ele era muito criterioso, sim, em relação a essa responsabilidade fiscal? Perfeito, sempre pensou. E dizendo que não adianta você trabalhar e não ter recurso para se manter. Se você não ter recurso, você não vai sair do lugar. Você vai continuar aí numa situação de penúria, né? Uma vez você me falou que administrar o seu dinheiro não é fácil. Administrar o dinheiro dos outros é muito mais difícil, né, Omar? Muito mais difícil, porque você tem que ter uma cautela muito grande, né? Perfeito. Qualquer erro, você vai prejudicar a pessoa que você está administrando e prejudicar outras pessoas também. O que significa, Omar, ver a Americana chegar a 150 anos de existência? É uma satisfação muito grande eu estar vivendo esse momento. A Americana tem tudo, daqui 50 anos que eles vão pôr a caixa lá, o
tempo. Caixa do tempo, Não é caixa, Cápsula. Cápsula do tempo. Cápsula. Cápsula do tempo. Patrícia lembrou aqui a gente. Isso. Cápsula do tempo, e é importante, daqui 50 anos a gente não vai estar aqui, mas é importante lembrar os feitos de Americana, uma cidade querida por todos, uma cidade que trouxe muito desafio para nossas pessoas aqui, orgulho dos americanenses. Então, eu acho uma situação muito agradável eu estar vivenciando isso hoje. Daqui 50 anos outros virão e com certeza farão talvez melhor que a gente. E eu queria que a gente terminasse esse bate-papo justamente você deixando uma mensagem, primeiro aos jovens americanenses, né, sobre esses 150 anos de história da cidade. E a outra mensagem direta aos moradores da cidade americana nesse aniversário, tanto os que nasceram aqui como os que abraçaram a cidade americana e hoje vivem aqui. Sim, Que mensagem você deixaria? A mensagem é que vamos acreditar em Americana. Americana tem tudo para dar certo. É uma cidade querida. Você vê, nós estamos numa situação privilegiada no estado de São Paulo, uma cidade que está cercada de grandes centros e perto de Campinas, uma cidade que tem tudo para desenvolver o bem-estar de toda a nossa população e cada dia que passa melhorar essas pessoas que vivem aqui em Americana, criando uma condição de vida melhor, com mais saneamento básico, com mais saúde para todos nós aqui. Você sonha com uma Americana cada vez mais próspera? Com certeza, a Americana não tem jeito de ninguém parar ela. A Americana tem tudo para viver e os americanenses que lutam por essa cidade vão colher os frutos. Obrigado, Marco, por nos atender. Parabéns, Americana, pelos seus 150 anos.